Galera, tem um resultado muito importante, tá? Que é o teorema das raízes racionais, tá? É bem interessante, é muito útil também para você descobrir raízes da equação algébrica, tá? Então imagina o seguinte, que você tem um número PQ, tá? Ok? Onde P e Q são primos, tá? São primos, tá? Entre si. Por exemplo, você não sabe o que é um primo entre si? O que é um número primo? O número primo é um número que é divisível só por 1 e por ele mesmo. Por exemplo, 17. Você não consegue dividir um número 17 por nenhum outro número, não sei, por 1 e por 17. Por exemplo, o 5. O 5 não dá para dividir ele por nenhum outro número, só pelo 1 ou pelo 5. Então são números primos. E o único número primo par, tá? É o 2, tá? O 2 é o único primo par, tá? Pois é, então se você tiver número... Ou seja, o que ele quer dizer com isso aqui? É que você tem uma fração que não dá mais pra simplificar ela, entendeu? Depois que você simplificou ela, não sai mais nada. Tá? Então ele fala o seguinte, se você tem número P e Q, tá? P e Q primos entre si. Primos entre si. Tá? Então, para uma equação algébrica AN, x elevado a n mais a n menos 1, x elevado a n menos 1 mais a1, x mais a0, então você sabe que P é divisor de A0 e Q é divisor de AN. Ok? Tá? Como é que a gente vê essa questão, né? Olha só, vamos ver um exemplo. X ao cubo, tá? Menos 7x mais 6, tá? Então se você pegar esse cara aqui é 1, né? Então você tem 6 dividido por 1. Com isso, o P deve ser divisor de 6, tá? Deve ser divisor de 6. Então o que acontece? Quais são as possibilidades de divisor de 6? Mais ou menos 6, mais ou menos 3, mais ou menos 2, mais ou menos 1, né? E que ser divisor de 1, né? Ou seja, mais ou menos 1. Portanto, os possíveis valores, tá? As possíveis, tá? Não estou dizendo que vão ser, mas as possíveis raízes, tá? Ou seja, P e Q, né? O que você vai fazer? As possíveis raízes você vai dividir, fazer a combinação de todos os P's com os Q's, né? Então vai ser mais ou menos 6, mais ou menos 3, mais ou menos 2, mais ou menos 1. Tá? Então o que você vai fazer? Para descobrir quem são as raízes, é só substituir esses valores na equação, tá? Então se você for ver, se você substituir naquela equação, você vê que o menos 3, 1 e o 2 são raízes. Confira aí na sua casa aí, entendeu? Você vai ver que eles são raízes. Por exemplo, é que aqui deu só frações, né? Por exemplo, se tivesse... vou criar aqui um polinômio. Tá? Então você vai dar x ao quadrado menos 3x mais 2, x menos 3, menos 5. Vamos colocar um 2 aqui, tá? Vai ficar 2x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 4x menos 5x ao quadrado, né? Menos 5x ao quadrado menos 15, mais 15x menos 10, né? Só verificar. 2x ao cubo
6x ao quadrado mais 4x, né? Menos x à quinta mais 15x menos 10. Então isso aqui você vai ter, a equação algébrica vai ser mais 19x menos 10. A gente já viu logo de cara que as raízes são 1, 2 e 5 sobre 2, né? Porque tem que ser igual a zero. Então você acha que isso aqui, a raiz tem que ser 5 sobre 2, tá? Então você tem que, para 10, quais são os divisores? Você tem mais 1, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, não, menos 5, né? Ou seja, para P. Para Q, né, você tem o 2. Como ele é um número, como chama? Ele é um número primo, então você tem mais 1 e mais 2, tá? Então você tem todas as possibilidades aqui, ó, de raízes racionais, é mais ou menos 1, ou seja, dividindo um pelo outro, né? Se eu pegar esse com esse com esse, dá mais ou menos 1. Mas se eu pegar esse com esse, vai ficar mais ou menos 2. E aqui vai ficar mais ou menos 5 e mais ou menos 5 sobre 2. Agora veja que aqui, ó, tem um conjunto de valores que podem ser as possíveis raízes. Mas a gente já sabe que os valores são o 1, o 2 e esse aqui. Então veja que se você substituir todos esses caras, para alguns não vai funcionar, mas para alguns vai. Então você tem ali as raízes reais, tá? Então você vê que é válido esse processo. É isso aí, um grande abraço.